Bom dia. Sejam muito bem-vindos à segunda audiência pública da revisão do Plano Diretor Municipal de Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. Essa audiência é promovida pela Prefeitura do Sul como parte do processo participativo de revisão do Plano Diretor Municipal, em conformidade com o Estatuto da Cidade, Lei Federal número 10.257 de 2001. Que assegura a servidores públicos técnicos prestar apoio técnico especializado em todas as etapas do processo. Vamos nominar aqui as autoridades presentes e agradecer. O secretário de Obras, Altair Trantin, secretário de Governo, Miquel de Gasperi, secretário de Finanças e Planejamento, Paulo Wojskarewski, representante do Sindicato Rural, Darcy Borghetti, representante da Associação dos Profissionais de Construção Civil, Johnny Ferreira, os vereadores aqui presentes, o vereador Raul e o vereador Leonardo, representante da Cruz Vermelha, Gabriel Schultz, secretário de Infraestrutura e Projeto, Felipe Augusto Batista, secretária adjunta de Assistência Social, Liséia Vogue, secretário de Desenvolvimento, Marcelo Balém, o controlador interno do município, Tiago Paulino, e secretário de administração do município, Tiago Paulino, e secretário de administração, Anderson Abreu. Gostaria de convidar para fazer uso da palavra ele que é o responsável. Bom dia a todos. Pessoa do prefeito Walter Schilater, do vice-prefeito defensor Hernani, agradecemos a presença de todos, das instituições públicas e privadas que se fazem presente, da comunidade sul-chapadense, dos servidores, e desejamos a todos uma excelente reunião e audiência pública. Obrigado. Obrigado, Felipe. Hoje estamos iniciando a segunda audiência, como já foi falado, das 3 audiências que serão realizadas, de 6 etapas do plano diretor. Nós vamos iniciar aqui fazendo um breve histórico, recapitulando um pouquinho o que é o plano diretor, para aqueles que, porventura, não tiveram na primeira audiência, se situarem onde estamos e aonde queremos chegar. Retomamos também aqui a importância da participação popular para que esse processo ocorra da melhor forma possível. Em todo esse período, sempre estará à disposição lá no site da Prefeitura um link para receber todas as sugestões do município. E cada momento, cada audiência, ele vai trazendo uma etapa nova, novas discussões, para que consigamos o melhor produto final que traga as diretrizes para o crescimento ordenado, para o planejamento da cidade de Chapadão para os próximos 10 anos. Vamos iniciar aqui por um breve histórico do plano diretor. Então, o Estatuto da Cidade traz a possibilidade de participação da comunidade. Ele terá vigência de no máximo 10 anos, sendo normalmente atualizado a cada 5 anos e a qualquer momento ele pode ser rediscutido, né? Então, temos aí o Conselho Municipal das Cidades que discute isso, mas claro que esse é um documento que ele não é tão simples assim de se estar alterando a qualquer momento. Ele tem que trazer uma diretriz muito clara para o ordenamento da cidade para os próximos 10 anos. Ele deve funcionar como instrumento legal orientador da política de desenvolvimento e expansão urbana. Então, o que nós discutimos tanto aqui? Uma série de legislações que vão desde a questão do Código de Ética e Posturas, vão desde as questões de perímetro urbano, zoneamento, taxa de ocupação, para onde que a cidade vai crescer, quais serão áreas prioritárias para o desenvolvimento. Sabemos que aqui já temos grandes obras previstas, temos acompanhado também, né, Felipe, que vem sendo noticiado, né, e trazido pela gestão municipal, como a questão do anel viário, áreas para conjuntos habitacionais, de grande importância para um crescimento também socialmente sustentável, socialmente justo da cidade, áreas para parque industrial. Sabemos que a cidade está em grande expansão e tem um crescimento pujante. Isso é importante para que realmente esse crescimento seja sustentável, né? E que com toda a produção agrícola que é a base do município, nós possamos também industrializar esses produtos aqui.
Então, a gestão já tem áreas destinadas para esse fim. Tudo isso vão compor o plano diretor pensando nos próximos anos. Áreas que são também mais vulneráveis dentro da cidade, já a primeira audiência sobre áreas que são passíveis de alagamento. Então, isso ter muito claro no plano para que possam ter ações que minimizem esses problemas. Existem já parques municipais, mas a ampliação desses parques municipais, pensando principalmente na questão de alagamento, a questão de lazer da população, tudo isso bem planejado e também todo e qualquer crescimento da cidade, seja novos loteamentos, novas construções, venham de encontro com isso, para que muitas vezes não se pense no momento presente, esquecendo do futuro, né? Então, taxa de percolação, pensando principalmente na questão de alagamento, questão de rede pluvial, rede de esgoto, tudo isso esteja bem amarrado dentro de todas essas diretrizes. O plano diretor também é um instrumento orientador e articulador dos demais instrumentos que compõem o planejamento municipal. Então, tem que estar de encontro com toda essa legislação aqui que nós estamos citando. Então, temos lá a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA, que é a Lei do Orçamento Anual, e a Lei Orgânica do Município. A Lei Orgânica do Município ela já existe desde a formação do município, né? Temos 2 vereadores aqui presentes, agradecemos a presença deles, e lá está norteado muitas coisas que tem que estar muito atrelado à questão do plano diretor. Não pode haver divergência entre essas 2 legislações. A Lei de Diretrizes Orçamentárias foram aprovadas ano que vem, ano passado, ela e a LOA, também tem que estar muito de encontro. Não adianta nós dizermos ali no plano diretor que no curto prazo queremos uma ampliação de uma via ou uma construção de uma escola, de uma creche, de uma UBS, se isso não estiver previsto no orçamento do município. Então tem que estar tudo muito bem amarrado. Os planos setoriais do governo do estado, então tudo isso também tem que estar muito amarrado com o que também são os planos do governo para a região. Por exemplo, o anel viário está na questão da concessão da rodovia, né? Pelo que foi nos repassado. Então tudo isso tem que estar muito atrelado. O município já pensa, né? Temos que alterar o nosso perímetro urbano, chegar até o anel viário, pensar esse novo anel viário para que o desenvolvimento da cidade chegue até lá. Lá serão áreas destinadas à questão de prestação de serviços, não de conjuntos habitacionais. O parque industrial tem que ir mais para esse lado do município. Então, tudo isso tem que estar muito bem amarrado com os planos e os projetos também do governo do estado. O plano de desenvolvimento regional em que o município se insere, nós discutimos aqui antes com o Felipe quais são as ações que ocorrem em conjunto com outros municípios, sejam na área de saúde, seja na área da educação, temos universidade aqui no município. Então, tudo isso tem que estar muito bem conectado para que não haja divergência entre essas políticas e esses planejamentos. A lei da responsabilidade na gestão fiscal, né? Então, temos a lei federal de responsabilidade fiscal, então tem que estar também muito amarrado, não adianta nós irmos contrário a essa legislação. O município pode pensar algumas vezes em políticas pensando na questão do desenvolvimento por si só, mas ele tem que seguir essa legislação, né? Não pode simplesmente ir doando uma área de qualquer forma, tem que estar muito bem atrelado também à LRF. E aqui uma questão que é muito pertinente e se discute muito, que é a Agenda 2030, pensando na sustentabilidade, né? Então, alguns municípios definem ter um cinturão verde no entorno da cidade, outros municípios definem políticas específicas pensando na questão do meio ambiente, sustentabilidade. Então, tudo isso, havendo no município, ou se propondo a partir de agora, tem que estar constando no nosso plano diretor. Passando agora para a Nathalie é a nossa arquiteta, e vai ter um momento aqui que nós vamos apresentar para vocês toda a equipe da FAO. A equipe da FAO é uma equipe multidisciplinar. Hoje nós contamos com aproximadamente 10 profissionais, cada um na sua área. Quem veio na primeira audiência viu que não são as mesmas pessoas que estavam lá, que estão hoje aqui, mas que todos vão ter a sua participação no momento específico, tentando trazer para o município todas as possibilidades, né, que as diferentes áreas de formação possam contribuir para o desenvolvimento de Chapadão do Sul. Nathalie? Obrigada, Jerônimo. Queria dar um bom dia a todos, né, agradecer a presença de cada um aqui, as entidades, a população, né, todo mundo que disponibilizou um tempo para vir aqui conversar conosco hoje, né, justamente porque a participação de vocês é muito importante. O plano diretor ele é totalmente participativo, né, como o Jerônimo já disse para nós. Então, aqui a gente trouxe
um pequeno cronograma, né, para mostrar para vocês do que já foi realizado até aqui e do que está sendo realizado ainda. A gente resumiu aqui em 4 principais fases para vocês, para facilitar um pouquinho, né, mas dentro disso são muito mais etapas. Então, a primeira fase, a gente faz uma mobilização, né, onde o poder público contrata a nossa entidade, né, a FAO, para fazer a revisão desse plano diretor, e a gente vai compor a nossa equipe, fazer os primeiros levantamentos de dados, né, e com tudo isso a gente já realizou aí a primeira audiência de mobilização, né, justamente mobilização da população também para apresentar o plano diretor, né, que será feita essa revisão dele. Então, essa primeira fase já foi concluída. E hoje a gente se encontra nessa segunda fase, que seria uma análise temática integrada. Então, a gente tem compilado muitos dados ainda sobre o município, né? Eles ainda estão em fase de levantamento. E, juntamente com essa parte de análise, eles que dão luz às nossas diretrizes e propostas finais do nosso plano diretor. Né? E, por último, a gente tem o plano já consolidado, juntamente com o plano de ações e investimentos. A gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouquinho. Então, falando agora sobre a fase que a gente se encontra, né, que seria a análise temática integrada, o plano diretor ele vai se dividir em alguns eixos. Né? A gente fala de habitação, a gente fala de meio ambiente, a gente fala de infraestrutura. Né? São vários eixos e, nesse momento, a gente tem coletado mais informações para a gente compilar tudo isso para a gente pensar justamente nas diretrizes e propostas. Né? Analisando todos esses dados, a gente consegue identificar as áreas que a gente tem mais conflito, as áreas que a gente tem problemas que a gente pode solucionar, como também algumas áreas que a gente tem potencialidades, né? Onde que a gente deveria investir nossos esforços. Então, tudo isso está sendo analisado nesse momento. E isso tudo vai servir de base para a gente ter as diretrizes e propostas. Hoje a gente vai fazer ali no final uma leitura, né, das nossas propostas e diretrizes preliminares. Né? Por que elas são preliminares? Tudo que a gente está discutindo aqui hoje não é definitivo ainda. Né? A gente ainda está aberto a dúvidas, a sugestões, a conversa com vocês aqui, justamente para a gente definir essas propostas e diretrizes. Então, ao final, a gente vai fazer uma leitura delas, mas ainda é um estudo preliminar. Tá? Então, nada disso ainda é definitivo. E, por fim, né, o nosso plano de ações e investimentos, ele seria justamente essa análise de onde o poder municipal deveria investir os seus esforços. Né? A gente tem uma receita ali e o plano diretor ele vai orientar aonde que a gente vai investir, né? As potencialidades do município. Aqui vale ressaltar também que o plano diretor ele não constrói e também não executa obras. Tá? Ele vai trazer um planejamento do que seria melhor em cada espaço da cidade, né? Em que período a gente deveria dispor daquele equipamento, quanto deveria ser investido naquele equipamento, em que momento, mas ele não tem o poder de executar e construir as obras ou serviços. Tá? Ele vai simplesmente planejar e organizar tudo isso. E para fazer esse diagnóstico, né, além de todas as temáticas e dados que a gente tem recebido, que a gente tem analisado, nada mais justo do que a gente escutar a população, né? Porque são justamente vocês que moram aqui, vocês que podem falar para nós o que a cidade precisa. Né? Então, ao final, a gente vai abrir novamente para dúvidas, sugestões, e a gente tem também no nosso site, né, como o Jerônimo já disse, a gente já tem recebido algumas dessas perguntas. Nós estamos em fase de análise, né, do que seria relevante, do que seria importante dessas perguntas, juntamente com a equipe técnica aqui do município. Né? Então, tudo isso não passa somente por nós, passa pelo poder público aqui do município também, para a gente ver o que a gente pode estar absorvendo de tudo isso. Mas esse campo de sugestões de vocês ele vai ficar aberto até o final do plano diretor, tá? Então, sintam-se à vontade para mandar agora, nas próximas fases, ele vai ficar aberto até o final para a gente justamente ouvir vocês. O plano diretor ele é participativo, né? A gente tem essas audiências justamente para ouvir todos vocês. E aqui, entrando um pouquinho nessa nossa análise de dados iniciais, né, a gente sabe que aqui Chapadão do Sul é uma cidade relativamente jovem, né? A gente sabe que ela foi planejada desde o seu início, e a gente consegue observar, né,
com o passar das décadas, que ela teve uma população estimada muito grande, né? A gente tem um crescimento muito grande da população, né? A gente tinha aqui em 2019 cerca de 25 mil habitantes, hoje a gente tem mais de 34 mil habitantes, né? Então, a gente teve um crescimento populacional muito grande. No entanto, quando a gente analisa a nossa densidade demográfica, a gente pode observar que esse número aqui, para nós, ele ainda é baixo, tá? E por que ele é baixo? A gente consegue observar que, com o passar dos anos, o quanto a cidade cresceu, né? O quanto ela praticamente se espalhou. Mas a gente tem uma densidade demográfica baixa porque não são todos esses espaços que estão ocupados, tá? Então, a cidade ela cresceu, ela se expandiu, mas a gente ainda tem muitos vazios urbanos aqui, né? A gente tem pouca área ocupada. Então, tudo isso faz parte da análise do plano diretor também. Aqui, quando a gente fala de IDH, né, Índice de Desenvolvimento Humano, a gente tem Chapadão do Sul como um ótimo indicador, né? A gente tem um ótimo índice de desenvolvimento humano aqui, mas o plano diretor justamente não analisa só esse número total, né? Perante as cidades aqui da região, né, ele é um que tem um dos melhores índices, né? Mas o plano diretor ele vai observar justamente se esse índice está se mantendo em todos os bairros aqui da cidade, né? Se a gente tem um padrão ou se tem um bairro que está um pouco abaixo ali, para que a gente iguale tudo isso, né? Para que a gente garanta essa qualidade de vida para todo mundo aqui também. Aqui nessa imagem a gente já tem o perímetro urbano atual, né? Aqui todo delimitado, e aqui nessa imagem acho que está um pouquinho mais próximo, para vocês conseguirem observar essa questão que a gente fala de vazios urbanos, né? Onde nem todas essas áreas ainda estão ocupadas. E por que isso é um fator muito importante dentro do plano diretor? Porque quando a gente expande nosso perímetro urbano, a gente tem a necessidade de estar expandindo nossos equipamentos também, né? A cidade ela precisa investir ali em pavimentação, em infraestrutura urbana, em água, esgoto. Enfim, ela tem que dispor desses equipamentos para atender uma população que ainda está pequena, né? Então, a gente tem que pensar em como que a gente vai fazer a ocupação desses espaços, como que a gente vai fazer o incentivo da ocupação desses espaços. Porque a gente sabe que ainda existe também o interesse de se expandir esse perímetro urbano. Então, como que a gente vai fazer que o município invista nessa manutenção, né, também desses espaços? Uma outra questão é muito importante, nós já recebemos hoje aqui uma demanda sobre novos loteamentos, né? E o município vem recebendo isso também, né? Esse é o procedimento legal, a manifestação disso, para que nós consigamos adequar da melhor forma possível o perímetro. Mas o que nós observamos aqui, como a Nathalie falou, nós ainda temos alguns vazios urbanos. E esses vazios também há necessidade da cobrança do IPTU. Quando se define que o perímetro urbano é todo esse perímetro, o município também tem a responsabilidade legal de cobrar o IPTU dessas áreas. Então é importante deixar bem claro que onde realmente será perímetro urbano propriamente dito. Tem o planejamento da expansão do município nos próximos anos para essa área, show de bola. Mas se não tem, a gente também não pode prever, senão vai de encontro com a necessidade do município cobrar IPTU nessas áreas, mas se essas áreas não serão urbanizadas, há um contrassenso e há toda uma dificuldade que envolve tanto o ente público como também o particular que ali tem a sua área. Como haverá todos esses novos investimentos aqui, esses projetos grandes no município, que eu citei anteriormente, né, desde a questão do anel viário, que é o contorno, questão de parque industrial, conjunto habitacional, tudo isso nós já temos que prever para dentro desse novo perímetro. Novos loteamentos e ajustes também, se porventura, previa-se que o município ia crescer mais, dá um exemplo aqui, né, ao norte. Mas pode ver que ali até na rodovia ele segue como se fosse um bico ali, né, ao sentido da rodovia. Haverá o crescimento nesse sentido, principalmente pensando em prestação de serviço, indústrias. Beleza? Então nós vamos continuar prevendo dessa forma. Será previsto para os dois lados da rodovia? Será previsto só para um lado? Até onde irá essa previsão? Tudo isso tem que estar muito bem atrelado. Então é o momento de nós rediscutirmos o perímetro urbano. Talvez esse seja um dos pontos mais principais e pouco, vamos dizer assim, delicados de que haverá essa discussão aí com a comunidade
e, lembrando, né, existe uma equipe técnica dentro da prefeitura, que essa equipe vai tomar essa decisão em conjunto conosco e com a comunidade. E aqui outro assunto importante para o plano diretor seria o nosso sistema viário e a acessibilidade, né? Aqui a gente trouxe algumas imagens de algumas vias principais. A gente sabe que é uma cidade planejada desde seu início, né? Então ela tem as suas vias já muito bem delimitadas e distribuídas, isso é muito bom. No entanto, é função do plano diretor também garantir que essas vias elas tenham acessibilidade, né? Que elas seja garantida a sua manutenção. Então, tudo isso também é englobado dentro do plano diretor. Outra questão muito importante para nós, né, uma análise que a gente faz, seria com relação à frota de veículos. A gente consegue observar que, com o passar dos anos, essa frota só aumentou, né? Ela aumentou consideravelmente. E esse é um fator muito importante, porque toda vez que a gente pensa no aumento de veículos, a gente tem com isso alguns problemas dentro da cidade, né? A gente tem ali um aumento de tráfego, né? A gente fica um pouquinho mais de tempo ali preso no trânsito. E quanto mais carros, às vezes os outros modais de transporte acabam sendo um pouco mais esquecidos, né? A gente precisa, então, trazer, por exemplo, o incentivo ao uso de transporte público, né? Ampliação de ciclovias, ciclofaixas, questão de acessibilidade de calçadas também, porque quando as pessoas andam mais de carro, a gente acaba se preocupando em ampliar vias, né? Construir mais ruas, ampliar esses espaços, e a gente acaba deixando um pouquinho de lado essas outras questões. Então, é dever também do plano diretor pensar nesse sistema viário juntamente com a acessibilidade, né? Portanto, a gente faz essa análise integrada da mobilidade urbana também dentro do plano diretor. Como a Nathalie comentou, né, a cidade foi planejada desde o seu início, e isso é muito importante. Então, hoje nos dá essa condição de discutir grandes avenidas, né, avenidas com uma boa largura, com a questão de espaços verdes, né, os canteiros centrais, a questão também do recuo, dos passeios, tudo isso é muito importante para o crescimento de uma cidade. E como foi falado aqui também, a cidade ela expandiu muito de maneira horizontal, talvez não muito de maneira vertical. Por quê? Porque a topografia favorece a essa possibilidade. Nós temos outros municípios que nós trabalhamos, principalmente lá no estado do Paraná, onde a topografia não permite esse crescimento horizontal. Então, há necessidade no plano diretor de se discutir o crescimento, muitas vezes, vertical. E em alguns locais, você tem problemas de larguras de vias, topografia, questão de encaixe de ruas. Tudo isso é muito importante para a discussão aqui. Como já foi planejado inicialmente, fica mais fácil de discutir essa expansão. Mas não pode haver também um retrocesso. Então, o município tem essa intenção, e é importante para o crescimento do município, se porventura um loteamento vier, a gente discutimos anteriormente ali, um loteamento quiser fazer, por exemplo, vias muito estreitas, né, quadras menores, não é esse o caminho é continuar dentro desse planejamento que já existe, né, com ruas mais largas, com avenidas maiores, para que realmente, quando haja necessidade de algum tipo de implementação de novo serviço, nova estrutura, você tenha todo esse espaço, que facilita também a questão da percolação de água das chuvas, a questão térmica também, né, por causa da questão do plantio de árvores. Decorrente do plano diretor, também existe o plano de mobilidade e o plano de arborização, que o município aqui tem intenção de fazer na sequência. E vai ser discutido lá, por exemplo, ciclofaixas no plano de mobilidade, a questão de rotatórias ou semáforos no plano de mobilidade. Já existe aqui o projeto, inclusive, com o anel viário, de que onde hoje é a rodovia, se tenha outras passagens de um lado para o outro para a cidade, o que é importantíssimo no que diz respeito à mobilidade. A arborização, o plano de arborização, discutir quais são as espécies que serão utilizadas, que sejam espécies que não quebrem a calçada, não prejudiquem o pavimento, mas também que tragam, né, uma copa suficiente para proporcionar um melhor conforto térmico à cidade. Então, tudo isso, aqui no plano diretor, ele será tratado de uma forma um pouco mais genérica, mas esses outros planos vai embasar para a discussão desses outros planos, que seria de mobilidade e de arborização. Então, tudo isso é importantíssimo de ser pensado e discutido. E dentro das demandas que nós recebemos, então, lá dentro do site veio mais de 20 ou 30, depois eu vou relatar aqui brevemente quais foram as áreas. Hoje nós recebemos aqui também algumas demandas específicas de setores e que vêm de encontro com isso, né? Então, são discussões sobre bairros, sobre acessibilidade, sobre
novos loteamentos, sobre as questões que vão desde a área social, a área da saúde. Tudo isso, de uma forma geral, já recebemos e vamos estar tratando no seu devido tempo. E aqui outra análise que a gente faz, que é muito importante, seriam nossos equipamentos urbanos, né? Aqui a gente tem um mapa da cidade, onde a gente tem ali a prefeitura, as secretarias. Em azul a gente tem a parte da saúde, em rosa ali a parte da educação. E por que é tão importante observar esses equipamentos? Porque como a cidade vem crescendo, né, justamente a gente faz essa revisão do plano diretor, esses equipamentos também vêm sendo atualizados, vêm sendo construídos novos equipamentos, e eles têm que acompanhar o crescimento da cidade, né? Então é dever do plano diretor garantir que todas as pessoas tenham acesso a esses equipamentos. Então, a gente consegue dizer aonde que a gente pode alocar de uma melhor forma esses equipamentos, né, para que todo mundo tenha um acesso igual. Né? É dever do plano diretor também. E para que eles sejam de melhor forma utilizados. Um exemplo para vocês, né? Como vocês estão discutindo aqui um anel viário e a expansão do perímetro até esse anel viário, é importante discutir que a cidade não passe para o outro lado desse anel viário. Por quê? A gente tem muitos exemplos de outros municípios onde o município cresce um pouco do outro lado da rodovia e esse um pouco começa a trazer várias consequências. Quais são essas consequências? Principalmente do ponto de vista da habitação. Começa a haver a necessidade da construção de escolas, creches e UBSs em um outro bairro por causa da questão de segurança às crianças e aos veículos trafegarem de um lado para o outro. Muitas vezes esse crescimento já comporta uma escola, uma UBS, uma creche, beleza. Mas em alguns momentos não comporta porque ainda é um bairro pequeno, mas começa a haver uma pressão do ponto de vista de Ministério Público, uma pressão popular, e o município acaba tendo que fazer. E aí acaba sendo uma estrutura muitas vezes subutilizada. Então, tudo isso é importante pensar nesse momento. E aqui a gente tem algumas legislações vigentes, né, que elas atuam já em conjunto também com o plano diretor, né? Essas leis elas precisam estar muito bem amarradas ao plano diretor e a gente está fazendo um estudo em cima delas para identificar quais delas precisam de atualizações, né, justamente para que os dois fiquem compatíveis, né, para não ter impasses jurídicos entre elas também. Né, então, todas essas leis aqui vão atuar em conjunto com o plano diretor. Para a gente observar ali, né, são 3, 6, 8 legislações já citadas aqui, pode haver até algumas a mais, mas vamos dar alguns exemplos aqui. Zoneamento, uso e ocupação do solo, uma legislação que é lá de 2015, é importantíssima, sobre aquilo que nós estávamos falando. Taxa de percolação, por exemplo, é uma delas, ou taxa de ocupação. Por que o município tem que definir quantos % a pessoa pode construir naquele terreno? Muitas vezes a população não entende. Ela diz assim, pô, mas eu comprei o meu terreno, agora eu não posso construir nele todo. E realmente não pode. Por quê? Porque o terreno ele tem uma função social. Qual é essa função social? Tem que ter a responsabilidade de que a água que será gerada pelos seus telhados, ela tem algum destino. E qual é esse destino? Ela tem que haver, parte dela tem que ser infiltrada pelo solo, porque senão, muitas vezes, as redes pluviais do município não serão capazes de captar toda essa água e em algum ponto haverá um alagamento ou haverá destruição de um pavimento, de uma calçada. Então, tudo isso tem que ser pensado. Muitas vezes também o recuo. Quantos metros de recuo? Por que o recuo? Porque você, muitas vezes na esquina, você tem que ter a visibilidade para ver se está vindo um outro carro. Você tem que ter uma calçada onde sirva ali a árvore da arborização, sirva a rede de água, a rede de esgoto e a calçada com acessibilidade. E mais a entrada das residências. Então, tudo isso tem que ser pensado. Muitas vezes, não é o caso daqui, porque a gente falou que aqui foi planejado e nós temos espaço, né? Mas tem cidades que começa a se diminuir tanto essas metragens que chega a ponto de que o caminhão do lixo tem dificuldade de entrar numa rua, fazer a volta naquela rua, se cria ruas sem saídas, se cria casos onde a metragem começa a prejudicar do passeio, a instalação do poste de iluminação pública, da rede de esgoto, da rede de água e mais a calçada, e mais a árvore, mais a arborização. Algum desses entes não vão servir naquele espaço. É uma questão física, né? Não serve. Então, tudo isso é importantíssimo estar bem delimitado. Aqui já existe. Todas essas legislações que são citadas ali, ela tem o númerozinho delas lá e o ano que foi criada, já existe, né? Então, é o momento da gente revisar a necessidade de mudar e se a necessidade, o que é a necessidade de mudar. Uma que é muito importante também, está lá
que é o Código de Postura, que é de 2016 aqui, ela também traz uma série de questões que, inclusive, vêm de encontro com as demandas que nós temos recebido. Inclusive, uma que a gente recebeu hoje aqui. Cita, por exemplo, o mau uso do passeio público. O que seria o mau uso do passeio público? Porventura, um comércio que está usando do passeio com mesas, com estacionamento de veículos, com placas para propaganda. Tudo isso, o Código de Postura já regulamenta, e se houver necessidade, será melhorado nesse sentido, para que a prefeitura possa fiscalizar e deixar claro que o passeio, a prioridade sempre é do pedestre. Tudo isso com acessibilidade. Porque muitas vezes acontece da pessoa vem ali, essa água está passando por aqui, está me atrapalhando, vou fazer um degrauzinho para ela desviar lá para a rede pluvial ou para a sarjeta, por exemplo. Mas esse degrau vai atrapalhar muitas vezes quem tem dificuldade de acessibilidade. Então isso não pode. O Código de Postura regulamenta tudo isso e aí vem de encontro com o município para que o município possa fiscalizar e agir nesse momento. Nós sabemos que aqui tem departamento de trânsito também, né? Que isso é importantíssimo, né? Para que possa também estar fiscalizando, orientando e conduzindo essas políticas, né? Porque nós aqui, por exemplo, tem um caso que é uma reclamação do uso indevido do estacionamento. Caso um exemplo, oficinas que acabam usando o estacionamento como pátio dos veículos. E ali aqueles veículos ficam por meses. Então, o Código de Postura prevê tudo isso para que haja fiscalização e possa estar conduzindo essa situação da melhor maneira possível, porque o espaço é público e o uso tem que ser público e de todos, sem haver o prejuízo para ninguém, em resumo. Então, todas essas legislações serão discutidas. Tem outra importantíssima ali, política municipal do meio ambiente. Já temos aqui sistema municipal de licenciamento e controle ambiental que muitos municípios não têm, o que facilita e conduz para uma política ambiental local que funciona de melhor maneira e também que possa estar realmente preservando o nosso meio ambiente. Discutirmos aqui arborização, como a gente falou, mas espaços públicos também que preconizem o verde, tanto para a questão de filtração de água, a questão de captação. Existe casos da necessidade de você fazer algum tipo de contenção de enchentes ou de águas, então que essas áreas possam funcionar para isso e, concomitantemente com isso, que possa estar disponibilizada para o lazer, para o embelezamento da cidade, para o conforto térmico. Então, tudo isso tem que estar bem relacionado. Já foi citado uma área que hoje alaga, que tem um local lá que já existe um parque e o interesse do município de estar ampliando e melhorando esse parque também, dentre várias outras ações que vão de encontro com a questão da política ambiental. E aqui outros pontos importantes para o nosso diagnóstico, né? Seria sobre o desenvolvimento econômico e uso do solo industrial, né? Onde a gente identifica potencialidades industriais, né? Onde seria melhor a gente locar essas indústrias dentro do município. A delimitação das áreas para essas indústrias e comércios, identificando a necessidade de ampliação, né? Será que tem alguma área que a gente precisa delimitar? Será que tem alguma área que a gente precisa expandir? E justamente propor ações para fomento dessas indústrias para que a gente gere trabalho e renda para as pessoas, né? Então, o plano diretor consegue possibilitar tudo isso. Questão de habitação e regularização fundiária, a gente analisa também a identificação de bolsões de pobreza, né, em áreas de ocupação irregulares, apresentando propostas para intervenções, né? O que pode ser feito nessas áreas, analisando também o déficit habitacional, criando propostas de políticas públicas, municipais na área e buscando soluções também para regularizar essa questão fundiária urbana e também a rural, né? Então, a gente não olha somente para a parte urbana. E com relação ao sistema viário, a gente busca identificar situações atuais do nosso sistema viário e propor ações para essa melhoria, né? Analisar projetos atuais, futuros que visem essa melhoria no sistema viário e na mobilidade urbana também. E levantar, como o Jerônimo já adiantou para nós, algumas áreas sujeitas a alagamentos ou inundações e apresentar algumas soluções possíveis para esses espaços, para a gente solucionar isso. Essas 3 áreas vão vir de encontro com aquilo que nós falamos aqui, que talvez sejam os 3 maiores projetos do município, né? Quando falamos lá em desenvolvimento econômico e uso do solo industrial,
já foi anunciado uma grande área para um parque industrial. Portanto, que esteja muito bem alinhado aqui com o plano diretor e que tenha diretrizes para essa área, né? Como, por exemplo, tamanho de ruas, tamanho de quadras, taxa de ocupação que haverá lá, tamanho dos lotes, né? Tudo isso, a forma com que esses lotes serão cedidos ou vendidos, qual que é a forma que será utilizada, a parte da infraestrutura, né? O asfalto, a rede de água, se haverá o esgoto, a rede de luz, a iluminação pública, né? Então, tudo isso nós vamos estar agora, nesse momento, com a equipe técnica do município, recebendo essas informações dessas novas áreas para que possa estar compondo o plano diretor. No que diz respeito à habitação e regularização fundiária, um grande projeto aqui de conjunto habitacional, importantíssimo, vem de encontro com a questão déficit habitacional, soluções viáveis do ponto de vista para atender aquelas famílias mais carentes do município. Então, são ações sociais importantíssimas. E como serão construídos esses conjuntos habitacionais? Já existem algumas definições, né, Felipe, sobre a questão, pelo que deu para perceber, serão módulos verticais, né, pelo que a gente observou. Então, tudo isso também está de acordo com o plano diretor. Ali fala em regularização fundiária. Pelo que a gente observou, a maioria aqui das áreas já são regularizadas, porque o município cresceu de uma forma ordenada, mas se porventura exigir a necessidade de regularização, também nós prevemos alguns mecanismos aqui no plano diretor para facilitar isso. Lá os municípios que nós trabalhamos no estado do Paraná, muitos deles são mais antigos. E aí tinha aquela prática de que se foi dividindo as áreas lá no passado, às vezes até mesmo em nível de núcleo familiar, e aquilo não se regularizou no decorrer dos anos. E aí hoje nós temos lá bairros inteiros com infraestrutura, muitas vezes, mas que não tem matrícula. Isso é um problema do ponto de vista legal, é um problema do ponto de vista das pessoas não ter a legitimidade da área, não conseguir um financiamento. Para o município traz inúmeras dificuldades ali nas cobranças de IPTU. Se o município precisa, por exemplo, fazer uma indenização, né, de uma área que ele porventura haverá necessidade de utilizar, ele não consegue. Então, lá nós temos vários projetos andando em andamento sobre regularização fundiária. Inclusive, não só urbana, temos rural e temos também projetos para regularizações fundiárias de parques industriais, que também é importantíssimo. Se porventura aqui no município tiver algum parque industrial que está com dificuldade na documentação das suas áreas, a gente pode estar prevendo algumas ferramentas aqui via plano diretor. Sistema viário, como já foi falado aqui, temos a questão do anel viário, contorno, né? Então tudo isso tem que estar previsto. As melhorias que haverão após esse anel viário, onde hoje é a rodovia, com as passagens, que é uma grande demanda do município, de um lado para o outro, já existem os projetos nesse sentido. Porventura, se houver algumas outras ações, a gente recebeu algumas questões assim, do que diz respeito especificamente a alguma rua, a algum local específico, né? A gente já pode estar prevendo também aqui no nosso plano diretor. Então, a gente traz um questionamento, né? Talvez para instigar vocês e nos ajudar nessa questão. Como você imagina Chapadão do Sul no futuro, né? O que vocês gostariam para a nossa cidade, para a cidade de vocês, né? Então, dentro do plano diretor, a gente tem algumas divisões por eixos, né? Justamente para a gente conseguir tratar sobre todos esses assuntos. Esses eixos se dividem em meio ambiente e sustentabilidade, desenvolvimento econômico, produtivo e turismo, desenvolvimento urbano, infraestrutura e habitação, desenvolvimento humano, educação e cultura, saúde, assistência e qualidade de vida, gestão pública, planejamento e governança. Então, tudo que vocês tiverem de ideias e sugestões relacionadas a qualquer um desses eixos, a gente está aberto a receber essas sugestões, tá? Então, fiquem bem à vontade. Ao final da audiência, a gente vai abrir um espaço para vocês e também no nosso site, né? Quem se sentir mais confortável e mandar a sua sugestão por lá, também estaremos aceitando. Mas todos esses eixos aqui, eles dizem respeito no plano diretor. E aqui fazendo uma leitura mais técnica, né, das diretrizes e propostas que a gente tem, né? Lembrando que são diretrizes e propostas preliminares, nada disso ainda é definitivo, tá? A gente gostaria, então, de evitar a expansão urbana desordenada, respeitando os limites ambientais, a capacidade da infraestrutura e o interesse coletivo. Também ampliar o acesso à moradia adequada, com prioridade para famílias de baixa renda. Promover a regularização fundiária de áreas ocupadas, garantindo segurança jurídica e acesso a serviços públicos.
planejar novos equipamentos públicos de acordo com o crescimento da cidade, garantir mecanismos permanentes de participação da população nas decisões sobre o território, valorizar espaços públicos como locais de convivência e integração comunitária, padronizar os passeios públicos através de projetos e programas, implementação de nova regulação urbana como instrumento fundamental à garantia da acessibilidade, organizar o perímetro urbano, disponibilizando área para a expansão urbana, regulamentação e aplicação de penalidades, multas para a instalação irregular de redes aéreas subterrâneas de telecomunicação, internet, telefonia, fibra óptica, visando reduzir impactos urbanos e também paisagísticos. Propor a criação de programas sociais com âmbito econômico na melhoria da qualidade de vida. Então, aqui são algumas propostas iniciais que a gente pensou para o município, né? Então, todas essas propostas ainda estão em discussão. E aqui, mostrando um pouquinho da nossa equipe técnica, né? A gente tem uma equipe multidisciplinar, a gente tem vários profissionais envolvidos das mais diversas áreas. Justamente como vocês viram ali, a gente tem diferentes eixos dentro do estudo do plano diretor, por isso que a gente precisa desses profissionais todos envolvidos. Então, como o Jerônimo disse, né, na primeira audiência veio uma parte da equipe, hoje já veio outra, mas a gente tem desde engenheiros civis, arquitetos, administradores, advogados, economistas, a gente tem uma equipe bem robusta. Só para complementar, né, Nathalie? Nossa equipe aqui também tem uma grande experiência em planos diretores lá no estado do Paraná. Por exemplo, a Ana, que é a coordenadora da área técnica, ela é engenheira civil, ela já trabalhou no Paraná Cidade. Lá no nosso estado existe um órgão específico que trata só dos planos diretores. Paraná Cidade, então ela tem uma grande experiência nessa área de planos diretores que a gente estaria trazendo aqui para vocês. A Nathalie, que é arquiteta também, é professora universitária lá e traz uma vasta experiência nessa área de planejamento urbano. Cleverson Fernando Salache é o professor da universidade, esteve aqui na primeira audiência, é doutor em educação, é formado em administração, tem uma vasta experiência nessa área de administração, é consultor do Sebrae, então temos ele também à disposição. A Dominique, que é a nossa advogada, que dará todo o suporte para a parte das legislações, já foi procuradora-geral de municípios, tem uma vasta experiência também em administração pública. Eu, Jerônimo Gadenz Rosário, sou economista, sou formado também em agronomia, mestrado na área de produção vegetal e sou hoje doutorando da universidade na área de administração. E fui prefeito do município de Turvo por 8 anos. Então, busco trazer para os municípios também essa experiência do lado do ente público, do gestor, como uma contribuição para que o processo possa ele funcionar e ele fluir da melhor maneira possível. Renata Paz é engenheira ambiental, também tem experiência na área. O Danilo, engenheiro ambiental e topógrafo, ele faz toda a parte, ele esteve conosco na primeira audiência, toda a parte dos mapeamentos, todos os mapas que são necessários, trazendo as suas considerações. Eduarda é administradora, mestre em administração, já tem experiência também como secretária municipal de administração, traz também essa experiência para nós. Maria Cristina, que está aqui hoje conosco, também especialista na área de gestão ambiental, com enfoque principalmente na questão de saúde e assistência social. Então, é toda uma equipe para poder trazer todas as contribuições que possam ser pertinentes no decorrer do processo. Então, gostaríamos de agradecer, né? Então, estamos construindo juntos o futuro aqui de Chapadão do Sul, e a revisão do plano diretor é justamente essa oportunidade para a gente repensar as várias áreas aqui do município, né? Como vocês imaginam Chapadão do Sul no futuro, né? O que vocês gostariam aqui para a cidade de vocês. Então, sua voz justamente constrói o futuro da cidade. Nós gostaríamos agora de deixar o espaço aberto, né, para quem tiver dúvidas, sugestões. Antes de nós abrir para o pessoal, né, então peço que quem tem interesse em se pronunciar possa estar levantando a mão, daí a Maria vai levar até vocês o microfone para fazer o seu questionamento, a sua sugestão. E nós recebemos, só para ilustrar, várias demandas já a respeito do plano diretor. Então, vou citar aqui brevemente algumas, foram mais de 20 pelo site, a gente tentou compilar aqui em 8 eixos principais, só para vocês terem noção aonde já está tendo, né, as suas discussões, né? Claro que tudo isso será passado para a equipe técnica do município, que fará o filtro de tudo isso, né, dentro do que o município também já tem previsto, já está planejado, já está programado, já está agindo. Mas, por exemplo, aqui,
tem temas muito relacionados a uso e ocupação do solo, mobilidade, meio ambiente e áreas verdes. Especificamente, o entorno da cidade, questionamento sobre condomínios ao lado de lavouras, chacras e avenidas principais sem calçadas ou ciclovias, outras especificamente sobre novos loteamentos, outra específica sobre implementação de faixas de segurança entre loteamentos e áreas rurais, especificamente aqui sobre o bairro Flamboyant, mais relacionado a questões, é uma sugestão bem ampla, questionando a questão de canteiros centrais, aponta falta de checklist métrico para aprovação. Então, são questões bem pertinentes aqui acima de 3 hectares, bem específicas que serão passadas para a equipe. Zona rural, específico também, porque o plano diretor ele tem um enfoque maior na área urbana, mas ele também aborda as questões rurais. Então, aqui especificamente uma demanda sobre a Escola Municipal Pedra Branca. Também aqui uma outra relacionada mais à parte do centro aqui da cidade. Sugestões aqui, a gente entra nessa área que é uma questão ambiental, falando sobre o cemitério. Tem uma sugestão aqui da questão de incentivar a questão do cemitério vertical, a aquisição de crematórios, são questões assim que não é o município que constrói muitas vezes quando entra mais na questão da iniciativa privada, mas que o município pode estar com as legislações prevendo o apoio, né, ou o incentivo para políticas nesse sentido. Então, pelo site veio as discussões principalmente nesse sentido. Hoje a gente recebeu aqui também documento que vem de encontro com discussões relacionadas principalmente à parte específica de alguns bairros, né, com questões relacionadas que a gente já falou aqui, a mobilidade, a passeios, a uso de estacionamentos de forma irregular, questão de fios expostos na rua. Isso até foi tratado, acho que na primeira audiência, né, fios de iluminação pública, né, qual são as ações que o município pode fazer, visto que existe também uma empresa que é a responsável pela distribuição da energia elétrica. Discussões sobre áreas verdes, principalmente do Parque do Povo, que foi aqui citado. Animais de rua. Animais de rua também tem uma vinculação à questão de vigilância e outras ações do município. Pode-se prever alguma política pública nesse sentido aqui. Questões bem específicas para a parte de acessibilidade. Questões relacionadas à ouvidoria do município. Aí pontos específicos sobre algumas dificuldades em locais como praças, parquinhos, banheiros públicos, áreas de alagamento de alguns pontos específicos. Então, tudo isso está já sendo recebido, né? Parte deles já existe dentro de um planejamento do município. Ali a gente citou várias legislações que tem que estar, né, de acordo com o plano diretor, mas também existe uma discussão junto com a administração daquilo que está previsto no plano de governo da atual gestão. Tudo isso também tem que estar casado. Vamos abrir agora, pessoal, para aqueles que tenham alguma dúvida, sugestão, consideração. Se puderem levantar a mão, aí a gente já leva o microfone até vocês. Bom dia a todos. Norbertino, Portal de Notícias Jovem Sul News, jornalista. Eu acho que o ponto bastante importante que, inclusive, foi tocado no assunto aqui, é em relação à limitação do crescimento do perímetro urbano para moradias. Que é separar o que é moradias e o que é industrial e comercial. Principalmente nessa questão do mini-anel, do desvio da rodovia. A minha sugestão é que, margeando toda a rodovia, se crie uma faixa de loteamento exclusivamente para indústria e comércio. Limita até onde o residencial chega e ponto final. Dali para frente é não aceitar empresas loteadoras, né, como está chegando muito aqui em Chapadão do Sul, de abrir loteamento para residências. Né? Então, criar uma lei e determinar um espaço exclusivamente para indústria e comércio. E aí pensar nisso não somente ali, mas também na saída para Chapadão do Céu, na saída para Costa Rica,
Todas essas áreas, na minha opinião, devia ter uma área reservada exclusivamente para a indústria e comércio. Muito importante na parte do zoneamento, que é uma das leis ali de uso e ocupação do solo, tem a parte do zoneamento, né? Então, o município ele já tem essas divisões, né? Mas para esse crescimento vai ser muito importante essa discussão. Onde é também a área para prestação de serviço ou indústria, normalmente se permite lotes maiores, né? E dentro disso também o percentual muitas vezes o percentual é um pouquinho menor até da taxa de ocupação, porque os lotes são maiores. Isso vai de encontro com principalmente rodovias, o anel viário agora vai ter que se prever ele dentro do plano e ter uma faixa no entorno dele. E para que o município possa fiscalizar e não deixar não só os loteamentos, mas às vezes até uma construção. O cara às vezes já tem o lote lá, né? Mas ele vai construir lá. Não, mas espera aqui, que ficou específico para a indústria. Se você construir agora aqui e a indústria se construir do seu lado, que às vezes pode até acontecer de forma paralela, um pode prejudicar o outro, né? A hora que a empresa, que às vezes ela gera poeira, ela vai ter um problema na sua licença porque tem uma casa no seu entorno, né? E a casa vai ter problema se sair a indústria porque vai prejudicar com poeira, com sujeira, né? Então, tudo isso tem que ser pensado nesse momento e já está dentro das diretrizes, mas é importante nós deixar documentado, vai para a ata e vai para a equipe técnica também. Teve alguém que levantou lá no fundo? Não? Ali. Em tempo, só um minutinho, que a gente gostaria de agradecer também a presença do vereador Ricardo Banac e citar a importância da Câmara de Vereadores. Hoje temos 3 vereadores aqui presentes. Tudo isso que é discutido aqui terá um momento que ele será encaminhado para a Câmara de Vereadores, o Executivo encaminhará para a Câmara e a Câmara vai fazer a sua aprovação lá. Então é muito importante a participação dos vereadores, a gente agradece a presença deles aqui para entender todo o procedimento e o porquê muitas vezes, né? Porque nós sabemos que o vereador, como nós falamos lá no nosso município, é o para-choque, né? A população chega primeiro no vereador. Ô vereador, mas por que lá no meu bairro eu só vou poder construir 60% da área? Então o vereador vai ser importantíssimo para poder estar repassando essa informação, mas também estar discutindo isso no momento que estará passando lá por dentro da Casa de Leis. Muito obrigado a presença dos vereadores. Lilian Maria Lorenzon, eu sou fiscal de meio ambiente da Prefeitura, na SEDEMA. Primeiro, contemplando que você estava falando já da questão das empresas junto com residência. A gente tem que disciplinar o que já existe, né, também. Na questão do polo aqui, era para ser comercial e industrial, e aqui tem muita residência. No caso, a gente tem uma dificuldade com a fiscalização disso. Às vezes é uma residência que está reclamando da indústria que está ali. Ou de horário de funcionamento, ou ruído, ou pó. E essa residência é ela que está errada. Só que não tem nenhuma norma nem diretriz para o que fazer com essa residência. E nós estamos num polo industrial. Então, acho que tem que ter uma normativa para isso, né? Do que fazer quando já está consolidado. Outro ponto, aqui no município, eu acho que a gente tem o IPTU progressivo. Não sei se ele está sendo colocado em prática, porque a gente tem esses vazios, né, na cidade, e hoje a gente sofre com a coleta, principalmente com a coleta de resíduos, porque tem o lote vago, não tem calçada, não tem muro, todo mundo joga o resíduo dentro desses terrenos, a gente tem que fiscalizar e não tem como a gente identificar quem que é a pessoa que está jogando os resíduos. Então, é o proprietário do terreno. Então, a gente forçando a pessoa ou a murar e pôr a calçada e murar, ou construir para usar e ocupar esse lote que está, a princípio, imagino eu, para especulação no meio da cidade, reduziria esse impacto com os resíduos. Os resíduos, dengue, vetores, tudo mais, e também com a parte dos equipamentos urbanos, né? Tanto escolas, no centro que tem mais escolas, tem muito terreno vago. E onde está já a população ocupada, não tem. Então, a gente tem que se forçar a construir onde que tem infraestrutura já. Isso, por enquanto. Obrigado. Vem bem de encontro com o que nós estávamos falando, né? O primeiro ponto, por exemplo, de casas que muitas vezes, então, locais que não eram permitíveis para moradia, nós temos casos lá, por exemplo, que houve regularização fundiária de um parque industrial
onde tinha residência dentro do parque industrial. Imagine o caos. Aqui você falou que é um polo industrial que permite serviços e indústria. Lá era só indústria, era pior ainda. E lá tinha uma casa, por exemplo, que tinha uma piscina dentro da sua residência. Então, mas anos atrás ocorreu, não houve fiscalização no momento oportuno, mas chega um momento que tem que haver algum posicionamento do município. Então, tudo isso pode estar dentro de uma legislação específica aqui, principalmente nessa de uso e ocupação do solo, alguma coisa sobre o que já existe, né? Mas é importante essa sugestão, porque nós temos que pensar além do que vem daqui para frente, daquilo que também é o passivo que nós herdamos, vamos dizer assim. Sobre os vazios urbanos, foi comentado aqui também pela Nathalie. Além de tudo isso que foi falado, temos, por exemplo, desde uma rede de esgoto, né? Então, muitas vezes, para você estender a rede de esgoto para um bairro é caríssimo. E, às vezes, está passando pela frente de vários lotes que não se tem construção. Uma rede que já está à disposição e que foi paga por todos, né? Como vem a escola, que foi citado, vem imposto de saúde, tudo isso. No Código de Postura, já prevê muita coisa relacionada à questão de calçadas, à questão de fechar, limpar, né? Tudo isso já tem algumas coisas, vamos também ter uma atenção especial para poder melhorar isso. O IPTU progressivo, normalmente, ele está no Código Tributário. E a gente vai verificar se já existe isso, mas também é algo que pode estar sendo discutido daqui, levando para a legislação que seja pertinente, né? O Código Tributário ele não é revisado no plano diretor, mas as demandas são acolhidas aqui e levadas como sugestão para alterar aonde deva ser alterado. Mas é uma medida importantíssima e a única medida públicos em todo aquele arredor e que precisa ser melhor utilizado. Então, importante a sugestão aqui e haverá um momento oportuno para que tudo isso esteja no seu devido lugar lá para poder funcionar. Mais alguém, pessoal? Acho que não preciso mais me identificar, né? Nós temos um problema aparentemente gravíssimo de questão de saúde pública. A nossa região aqui já foi estudada e, novamente, o professor universitário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Sebastião Ferreira de Lima, começou um novo estudo, que é a contaminação da nossa água por atrazina, que é um princípio ativo altamente cancerígeno e que grande potencial de contaminação da nossa água, que já contaminou. E ele iniciou um novo estudo em Mato Grosso do Sul e começou por onde? Por Chapadão do Sul. E ele chama a atenção sobre a gravidade desse princípio ativo e talvez seja o momento, após ele concluir esse estudo, da gente promulgar aí uma lei, nem que seja municipal, né, para proibir o uso da atrazina no âmbito do município de Chapadão do Sul. Importantíssimo nós podermos ter acesso a esse estudo junto com o professor, já anotamos aqui o nome dele, para que a gente possa trazer essa discussão para o plano. O município pode legislar nesse sentido, né? Trazendo um herbicida e tem toda essa discussão, e tem uma legislação específica ali que fala, estava ali no slide anterior, que fala dessa questão das questões ambientais a nível municipal. O sistema municipal de meio ambiente que aqui existe pode discutir tudo e deve discutir tudo isso. Como também pode ir além, mas claro que aí depende também assim da discussão da comunidade, né, de todos os envolvidos no que diz respeito, por exemplo, a uma cortina vegetal no entorno da cidade. Não é tão simples de se implementar, mas muitos municípios implementaram isso, né, o que facilita para outros tipos de... O problema é a lixiviação, né? Desce no solo e contamina o subsolo. No caso da atrazina, sim, né? Mas Isso. eu digo a cortina verde para outros tipos também de aplicações. Nós temos em Chapadão do Sul o 6º melhor curso de agronomia do país. Nós temos em Chapadão do Sul a Fundação Chapadão. E esses dois órgãos, essas duas entidades, certamente poderão contribuir com estudos para a substituição da atrazina para se manter a produtividade, porque é claro que essa proibição vai contra os interesses dos produtores rurais, que são os responsáveis pela nossa economia. Então, é um estudo que precisa ser feito para se encontrar uma alternativa para substituir ou para se evitar o uso da atrazina.
Na nossa região existe a proibição de muitos municípios do uso do 2,4-D também, né? Então, assim, tudo isso tem a discussão dentro desse eixo do meio ambiente, vai ser muito pertinente e importante. E se houver outros estudos também, porventura aqui das universidades, já específicos sobre algo nesse sentido, que o pessoal da prefeitura, ou quem tiver acesso, né, possa estar nos repassando, é importantíssimo para embasar toda essa discussão. Professora? Bom dia para vocês, sou a professora Jaqueline e puxando esse gancho que ele está falando sobre a atrazina, eu trabalho também na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e quando a gente ia lá trabalhar, eu lembro que eu estava grávida, aí eu chegava lá, minha cabeça doía muito, porque ali hoje é o loteamento Greenville, só que era uma lavoura. Então, o avião passava, como se diz, sobre a gente, jogando veneno. Minha cabeça doía muito. Então, assim, puxando esse gancho que ele está falando, qual que é a distância que tem que ser a lavoura do perímetro urbano? Porque a gente vê a lavoura ali colado com a gente. Inclusive, igual estou falando, quando eu estava grávida, a gente via, chovia, como se diz na cabeça da gente, o agrotóxico. Então, assim, esse é o meu questionamento. Como vocês viram, o perímetro urbano atual, hoje existem áreas dentro do perímetro que são lavouras. Não existe agricultura dentro do perímetro. Importante essa discussão, que a gente possa revisar, vamos dizer assim, esse perímetro de forma que tenha uma melhor distribuição no que diz respeito a isso também. E se o município determinar uma legislação própria, definir por uma legislação própria que tenha alguma determinação sobre isso, pode ser discutida dentro da legislação do uso e ocupação do solo, sim, nesse momento do plano diretor. Então, vamos acatar aqui, levar também para a discussão. Mais alguém, pessoal? Felipe? Normalmente, novos loteamentos, eles ficam condicionados à morfologia da área, da matrícula. Então, acaba resultando ali no traçado viário, no formato dos lotes, geralmente em função dessa morfologia da área como um todo, da gleba. Existe uma forma, algum mecanismo de não ficar condicionado a esse formato? Deixa eu ver se eu entendi. Não ficar condicionado ao tipo de solo? Ao formato da área, o perímetro da área da gleba. Vamos supor que seja um triângulo. Se eu for lotear um triângulo, eu vou ter ruas com ângulos, né? Com ângulos que não são de 90 graus, vou prejudicando um pouco a questão da mobilidade, né? O formato do próprio lote, a ocupação desse lote. É uma forma de facilitar para que essa área ela tenha um formato mais uniforme, melhor. Dentro ali do uso e ocupação, vai ter as diretrizes sobre o tamanho de vias, tamanho de quadras, né, especificamente, onde muitas vezes um determinado tipo de loteamento não se enquadrará. E aí caberá ao município aprovar ou não aprovar, né, dentro dessa regulamentação que aqui estará. Então, eu vejo que é pertinente nesse momento. Então, por exemplo, quadras menos do que... depende de como vai ser a discussão. Lá, em alguns casos, os loteamentos já têm... Eles procuram diminuir ele transformar ele num triângulo. Normalmente as quadras que eram 100 por 100 acabam virando quadras 100 por 50, por exemplo, para tentar fazer lotes menores de fundo. Se houver interesse do município que parta para essa diretriz, beleza. Desde que discuta muito a largura das ruas, o ângulo da encaixe das ruas, encaixando nas ruas já existentes e deixando previsto para o prolongamento das ruas que virão, principalmente quando o lote tem essa morfologia mais triangular, porventura, né? Tudo isso pode estar bem definido dentro
da lei de uso e ocupação do solo, os zoneamentos que serão definidos aqui. Mais alguém, pessoal? Lembrando que, não lembrou agora, né? Às vezes, o que acontece? Depois que a gente ouve tudo isso, a gente chega lá na casa e começa a identificar, né, no nosso bairro, na nossa rua, nos vizinhos, os problemas. Surgem as ideias, as sugestões. Então, vai estar disponível lá no site da Prefeitura. Terá também a Secretaria à disposição lá, né, Felipe, para receber isso. E teremos a outra audiência, a audiência final. Também todo aquele cronograma ainda até o findar do plano. É o seguinte, tem uma coisa que me incomoda muito em cidade, a fiação. Brasília, o eixo monumental de Brasília foi inaugurado lá em 1962. E lá você não vê essa fiação. Então, acho que lá já é um laboratório, vamos dizer assim, né? Um exemplo claro para a gente ver se gerou problemas daquele tempo até agora, que tipo de problema surgiu e como que eles fizeram essa instalação sem a necessidade de correr pelos postes. Né? Deixa os postes exclusivamente para iluminação. Será que vocês que são doutores em várias áreas, será que não está na hora de a gente estudar uma forma de expandir a área urbana sem essa fiação? Já que Brasília, há tantas décadas, já tem esse exemplo, e algumas cidades, inclusive cidades antigas da Europa, já não tem mais a fiação. Como que eles fizeram isso? Que tipo de tecnologia usaram? Que tipo de fiação eles estão usando para evitar essa fiação pela cidade? Aqui nós observamos que a chegada, a entrada da cidade, ela não tem fiação aérea, né? Ela já é subterrânea. Inclusive, a gente observou que uma parte está com problema não está funcionando a chegada ali, a iluminação pública, que eu imagino que seja o mesmo problema que nós estamos tendo lá. O que acontece muitas vezes, né? Essa é a solução, né? Fio subterrâneo. Mas tem que ser bem planejado, porque lá nós tivemos esse problema, e talvez é o problema que está tendo aqui, que daí acaba havendo muito furto dos cabos. E aí o furto dos cabos ele acaba ficando mais fácil pelo fato dele estar subterrâneo. Todo o perímetro urbano de Guarapuava ele está passando agora por um processo de duplicação da rodovia. Já é a duplicação. Então, duplicação com marginais, com passarelas, com ciclovia. Uma parte já está concluída, uma parte já está ampliando para tendo um corredor ali de 80 quilômetros que vai ser duplicado em uma rodovia estadual. Boa parte dele está recebendo iluminação. E essa iluminação era toda ela subterrânea. E parte está tendo que ser substituída por aérea. Porque não encontraram uma forma de conseguir inibir e resolver o problema do furto. Então, existem vários problemas. Outra parte está continuando subterrânea e daí ela municipalizou. O município assumiu a gestão, porque ali talvez seja estadual aqui, né? O federal é a rodovia, né? Talvez a iluminação nem seja estadual, a iluminação nem seja a responsabilidade do município em alguns casos. Lá, o município municipalizou e aí ele está tendo que fazer, está substituindo a subterrânea e fazendo uma forma de lacrar todos os pontos de acesso para que o pessoal não roube os cabos. Mas é a solução. Muitas vezes daí surgem outros problemas que são relacionados principalmente às empresas de internet, fibra ótica. Que existe a regulamentação, com certeza que existe o código de postura, mas existe uma dificuldade muito grande de você fiscalizar. E aí o município tem que aumentar essa fiscalização como solução, porque o pessoal acaba assim, muitos já devem ter visto aqui, dali a pouco, como diz, anoitece e amanhece um fio, do nada. Ninguém sabe de onde é que surgiu, de quem é, e o que faz com aquele fio. Muitos municípios estão arrancando. Guarapuava recentemente fez, Guarapuava tem aproximadamente 200 mil habitantes. Ele fez uma ação lá onde ele passou por determinadas ruas e arrancou todos os cabeamentos. Isso gera um estresse também, gera todo um problema, porque com certeza deixou muitas pessoas sem internet naquele momento. Para conseguir fazer com que as empresas viessem para regulamentar. Porque simplesmente observando ali visualmente não conseguia identificar de quem era. Qual é a empresa? Tinha 10, 15, 20 cabos passando por um mesmo posteamento.
Mas, claro, se o município definir por os novos loteamentos só sairão fios subterrâneos, pode. Dentro disso, seguir uma normativa para, de repente, não trazer outro problema, que é o furto. E também, como que vai permitir o cabeamento da fibra ótica, né, ou dos provedores aí de internet, como que será esse funcionamento. Mas pode estar dentro aqui da legislação, seja para os futuros ou até mesmo para os atuais, né? E qual será a regulamentação disso? Vamos estar aqui já discutindo aqui, já anotando aqui para poder discutir com a equipe técnica possíveis soluções para esse problema. Um ponto é notificar muitas vezes também as empresas todas, vocês, e aí possivelmente não tenha hoje uma multa específica, né? A gente pode prever isso, né? Porque com certeza quando se criou lá talvez o código, isso não era um grande problema, que se tornou agora, principalmente no decorrer dos últimos anos, que se pulverizou muito esse tipo de serviço, uma multa específica e o município notifica, se você instalar o cabo sem autorização do município, você vai ser multado. Então, são os meios de que se pode estar prevendo já, né, para que consiga inibir esse tipo de ação e melhorar isso. Porque é uma questão de aspecto, muitas vezes, não só visual, ele acarreta até a questão de segurança, né? Aqui até foi citado numa dos documentos que nós recebemos aqui num bairro específico, aqui citou alguns fios, e acaba daí cai uma parte do fio, né? E uma moto pode se enrolar ali, um pedestre. Muitas vezes o fio não é eletrificado, porque é da internet. Mas mesmo assim, só a presença dele fisicamente ali já pode acarretar inúmeros tipos de acidentes, né? Vamos estar aqui também anotando. Mais alguém, pessoal? Professora? Eu não sei o nome do rapaz da Jovem Sul News. Qual que é o seu nome? Robertino. Robertino, na primeira audiência, eu trouxe até os trabalhos dos meus alunos e eles discutiam como que a gente poderia melhorar Chapadão do Sul. E eles trouxeram essa situação de poluição visual. O que é? Esse cabeamento solto. Aí, no dia que a gente teve a primeira audiência, naquela semana, o motoqueiro se enroscou e foi enforcado. Isso teve uma moça de uma bis também que se enroscou, se enforcou, com o cabeamento solto. Aí até o professor que veio, o Cleverson, falou de municipalizar, multar a empresa, porque não é responsabilidade do município, é a empresa do cabeamento, né? Então a gente tinha tratado isso na primeira audiência. Aí assim, o que eu vejo na cidade de Chapadão do Sul? 3 problemas. A questão do lixo. Por quê? Porque hoje a gente tem um sistema de câmeras dentro de Chapadão do Sul, caríssimo, tem câmera em toda a cidade. Por que não pode multar essa pessoa que está jogando lixo? Domingo, eu fiquei lá com a mão na cintura, olhando meu vizinho jogar lixo no lote da frente. Tem 2 meses que eu tive zika, eu fiquei 5 dias internada e nem tinha começado a chuva. Então, assim, os casos de dengue são terríveis. Aqui o município é um dos campeões no estado de dengue. Dengue, zika e chikungunya. Todos vêm do mosquito Aedes aegypti. Então, assim, 3 problemas. O cabeamento, a questão do lixo, por que não pode autuar essa pessoa, multar quem está jogando lixo, já que tem um sistema de câmeras por toda a cidade. E outra coisa, a questão de cachorros. Muito cachorro. Terça-feira, a minha vizinha, ela foi atacada por um cachorro. Ela estava saindo do trabalho de bicicleta e ela falou, Jaque, o cachorro estava ali na Esplanada 5, na rua Rolieros, morando embaixo de um carro, que o carro estava abandonado. E eu fui naquela rua, ele me atacou. E assim, não é só ela que me reclama isso. Outras pessoas falam, a gente não pode mais fazer caminhada em Chapadão do Sul. Você tem que fazer uma caminhada com uma pedra ou com um pedaço de pau,
de tanto cachorro que a cidade tem. Então, assim, é tanta câmera, é tanto gasto, por que não começa a autuar quem está desamparando esses animais? Por exemplo, a UFMS. Lá virou tipo um depósito. O pessoal quer abandonar, abandona lá. Lá já tem 3 ou 4 cachorros. Inclusive, o diretor até levou uma criança para o hospital porque levou uma mordida de um cachorro, porque o pessoal abandona lá e fica lá. Aí ele falou, não vamos aceitar mais. Então, assim, meu questionamento é esse, usar a câmera para autuar, para a gente, tipo, sentir no bolso para ver se para. Obrigada, gente, desculpa aí, foi grande o... Faz parte. Só para nós exemplificar, aqui no item 4, inclusive decorrente de todas as discussões que já houveram anteriormente, está ali uma questão específica sobre a parte do cabeamento, né, regulamentação, aplicação de penalidades, a instalação irregular de redes aéreas. E o que diz respeito, por exemplo, ao lixo, já existe dentro do Código de Postura algumas coisas nesse sentido, até tá o pessoal aqui, né, da área. E mesmo com o sistema de monitoramento, eu acredito que é isso que ocorre aqui, porque ocorre nos nossos municípios, muitas vezes se torna difícil de você conseguir identificar, a grande maioria das vezes. Até esse exemplo que eu citei aqui do roubo dos cabos lá na cidade de Guarapuava, virou caso de polícia civil e tal, mas nunca se penalizou ninguém, porque muitas vezes passa por um processo que se torna difícil de você identificar. Hoje existe esse sistema de monitoramento que tem, né, o reconhecimento facial e tudo isso, mas quando não tem o reconhecimento facial, ele acaba se tornando bem difícil e às vezes se perde pelo caminho para você conseguir identificar. Claro que a tecnologia está aí para podermos usar da melhor maneira possível nesse sentido. Mas ainda assim passa muito por essa questão da conscientização, né, das pessoas e de você trazer ali também aparatos públicos que inibem isso. Né? Então, por exemplo, o que a gente falou anteriormente, exigir que se feche o terreno, já passa por um processo que você já inibe essa entrada, exigir a calçada, até para o pessoal entender, a calçada é da responsabilidade do proprietário. Muitas vezes o município faz calçadas, né? Porque a necessidade de se melhorar a acessibilidade e o município investe nisso, mas a responsabilidade ainda é do proprietário. Mas assim, são ações como essas. No que diz respeito aos animais, esse é um problema também hoje da grande maioria dos municípios. E muitas vezes os municípios, principalmente os municípios menores, têm dificuldade em viabilizar, por exemplo, um canil municipal. Porque às vezes até o pessoal relata, não, o canil municipal é a solução. Nós temos casos lá de município pequeno que não consegue viabilizar um canil, porque um canil tem um custo muito alto. Em casos municípios, por exemplo, o meu município, que eu fui prefeito por 2 mandatos, e eu fui presidente de consórcio de saúde lá da nossa região, a gente conversava muito com os prefeitos sobre isso. 14 mil habitantes no nosso município. E Guarapuava, que tem perto de 200, tem um canil. O custo para nós implantar um canil quase se equiparava ao custo da manutenção do nosso hospital, que lá é um hospital filantrópico. Por quê? O nosso hospital é filantrópico, então há um repasse para a filantropia administrar. O custo total dele é maior ainda, né? Mas ele recebe recursos do governo do estado, do governo federal. Mas o município se equivaleria por quê? Porque a necessidade de mão de obra 24 horas, a necessidade de responsáveis técnicos, que são normalmente veterinários, e toda uma estrutura, alimentação, toda uma estrutura também para você poder conseguir captar esses animais. E aí acaba muitas vezes não sendo viável. Mas tá, mas daí o que vai fazer com os cachorros? Né? Então aí vem a discussão de quais são as soluções. Lá houve assim um programa do governo do estado que funcionou muito bem, que é o chamado Castrapet, programa Castrapet. Se vocês entrarem lá, vocês vão no governo do estado do Paraná, vocês vão ver que ele roda os municípios com toda uma estrutura do governo do estado e faz castração de animais, de pets, quando tiver. Só que tem algumas regras. O animal tem que estar, do ponto de vista sanitário, ok, e tem que vir alguém que se apresente como responsável do animal. E aí traz um outro problema. Os animais que estão soltos na rua não tem ninguém responsável por ele. Aí o programa funcionou bem, mas com aqueles animais que já tinham dono. Aí fomos nós lá, mas nós precisamos dos animais que são de rua. Nós fizemos um convênio com a universidade, que inclusive é a Unicentro, que é a mesma da nossa fundação, e a universidade
recebe um valor X e ela vai lá e faz todo um trabalho junto com os agentes comunitários de saúde, com a vigilância de saúde, identificando esses animais. Aí uma parceria com a sociedade civil lá, a gente está tentando fomentar a criação de uma associação de proteção animal, para que tenha voluntários se voluntariem a pegar esses animais e ficar responsável por ele por um período, até esse animal ficar bom e depois ele novamente acaba voltando à rua, em alguns casos. Tentar a adoção, né? Mas algumas vezes ele vai acabar voltando à rua até. Mas é um processo. Então ele acaba tendo um cronograma para isso, para que você consiga controlar o crescimento dessa população de animais indiscriminado. Aqui é a Universidade Federal, lá era o nosso... Lá nós temos um centro de tratamento de resíduos, onde faz a reciclagem, faz o transbordo do lixo para um aterro. O pessoal ia soltar o cachorro lá. Chegou a ter, e aí normalmente às vezes soltava uma cadela que estava de filhote, então chegou a ter mais de 20 cachorros lá. Também foi fazendo todo esse processo. Lá nós temos um outro caso, que é as reservas indígenas. O meu município especificamente tem uma reserva indígena, e a nossa região são 4 reservas indígenas. Dentro da reserva indígena se tornou um problema de saúde pública, porque aí os animais, eles todos debilitados, normalmente com sarna, com vários problemas, aí eles não podiam ser castrados. Se você vai castrar, a grande chance é que ele morra, né? Então está sendo feito todo um trabalho agora para melhorar a sanidade dos animais, para poder fazer a castração. Mas é um problema de todos os municípios e tem que ser, né, tratado como tal, inclusive como um problema de saúde pública, e buscar todas essas soluções aí para se resolver. Vamos estar trazendo aqui também, apesar que não tem nenhum ponto específico aqui, uma legislação que trate desse assunto, mas vamos trazer ali para os eixos para que possa ser levado também ao setor responsável. Mais alguém, pessoal? Nada mais a tratar? Então, se não temos nada mais, nós agradecemos a presença de todos, reforçamos, né, o convite para as próximas audiências. Ainda não temos uma data, porque a terceira audiência é aquela que nós vamos ter agora um período para discutir muito com a equipe técnica do município, né, a composição do grupo gestor, do plano diretor, com todas essas sugestões que foram trazidas. Mas nós vamos estar disponibilizando nas redes sociais do município a próxima data da audiência. Deve ocorrer em torno de 2 a 3 meses, né, Nathalie, daqui para frente. E aí a gente convida todos para estar presente, para acompanharem também. Hoje a gente teve um pouquinho de dificuldade para poder estar transmitindo, mas sempre a gente faz a transmissão também para aqueles que, porventura, não vêm e possam participar, ou possam assistir depois também, né, que fica gravado, e possam dar a sua contribuição. Lembrando, site à disposição, secretaria à disposição, a nossa equipe à disposição para tirar dúvidas, receber as sugestões e dar os devidos encaminhamentos. Muito obrigado, bom dia a todos e um bom final de semana. Pessoal, liga aqui. Pessoal, só vou pedir para que todos possam vir aqui na frente para poder tirar uma foto para registrar o momento também de que todos estavam. E se alguém